Fim de jogo. O Brasil é campeão do mundo. O Brasil é pentacampeão mundial. Brasil 2, Alemanha 0. O mundo do futebol é brasileiro de novo. Brasil campeão mundial, pentacampeão mundial. 30 de junho de 2002. Dia de um Brasil campeão. Dia de um Brasil feliz. Chico morreu. Chico desencarnou. Chico morreu. Chico morreu. Chico desencarnou. Eu pedi aos meus irmãos espirituais que minha passagem para o plano espiritual fosse num dia festivo. Eu sempre disse que queria desencarnar no dia que o Brasil estivesse em festa. Eu não queria que as pessoas dessem muita importância a mim. Mesmo assim, Uberaba amanheceu em polvorosa com uma comoção por causa da conquista do Brasil na Copa do Mundo de Futebol Japão e Coreia e por mim. Curioso, enquanto o helicóptero da Polícia Militar jogava pétalas de rosas sobre o meu cortejo fúnebre, as pessoas cantavam para não dizer que não falei de flores do Geraldo Vandré. Mas a vida é assim. Morre um capim, nasce outro. Nós morremos e nascemos todos os dias. Nossas células morrem e nascem todos os dias. E como disse Jesus, é necessário nascer de novo todos os dias, todas as semanas, de ano para ano, de etapa para etapa, mas também de berço em berço, de vida em vida. Nossa, estou me sentindo como se fosse outra pessoa. Estou mais disposto, sem dor e com energia. E com a mesma alegria que eu tinha quando eu estava encarnado. Alegria que advinha do fato de eu dar aos outros o direito de ser como são e a mim o dever de ser cada dia melhor. E também como eu defini algumas coisas. Por exemplo, os meus adversários, e olha que eu tive inúmeros adversários, eu os chamava de nossos irmãos estimulantes. Os prisioneiros, eu os chamava de nossos irmãos reeducandos. E os filhos de mãe solteira, filhos de pais ausentes. Mas o curioso eram as prostitutas. Eu as chamava de nossas irmãs vinculadas ao comércio das forças sexuais. As irmãs vinculadas ao comércio das forças sexuais me respeitavam muito. Eu me lembro, uma tarde, a pedido de meu pai, meu padrinho e alguns amigos me levaram a uma casa de prostituição. É que naquela época os pais achavam que os meninos viravam homens frequentando casas de prostituição. Que bobagem! Ainda bem que essa mentalidade mudou, não é? Mas enfim, chegamos lá, logo uma irmã me reconheceu. É que eu já era um pouquinho conhecido lá em Pedro Leopoldo. Me reconheceu, se ajoelhou, agradeceu e pediu que fizéssemos a leitura do Evangelho do Lar. Saiu dizendo em voz alta quem estava visitando a casa. E logo as outras irmãs saíram dos seus quartos com seus clientes. E ali mesmo fizemos uma magnífica reunião espírita com a leitura do Evangelho do Lar, para desgosto de alguns clientes. Eu acho que eu já queimei alguns karmas e paguei dívidas que acumulei ao longo de muitas encarnações. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Nós estamos sempre perto das pessoas certas para ajustarmos os nossos compromissos e resolvermos todos os nossos problemas.
Eu psicografei mais de 470 livros. Portanto, esses livros não me pertencem. Eu não escrevi livro nenhum. Se eu contar o número de irmãos espirituais que prestaram serviços através de mim, são mais de 2.000. Eu senti na própria pele a doutrina espírita se expandindo a partir do Brasil. Hoje, no Brasil, os centros espíritas são mais de 5.000, formando uma rede de solidariedade, prestando serviços a toda a comunidade. E observando o meu trajeto pelo mundo, percebo que a acusação de que muitos fizeram de que eu era vaidoso não procede. Eu nunca me considerei um Francisco Cândido Xavier, mas um Cisco Xavier. Nem mesmo quando eu fui indicado ao Prêmio Nobel da Paz, numa campanha embalada por mais de 10 milhões de assinaturas. Naquele ano, a espiritualidade perdeu para a ONU. Isso sem falar na enorme repercussão que o primeiro livro teve quando veio ao mundo. Parnaso de Além-Túmulo surpreendeu. E o best-seller Nosso Lar virou filme. Isso sem falar na minha participação naquele programa de televisão, o Pinga Fogo, da antiga TV Tupi. Vocês lembram? Bom, o programa era para ter 1h30, durou 4 horas devido à audiência enorme. E naquele dia, um jornalista me fez 2 perguntas. Chico, é verdade que você é corintiano? E o Corinthians ganha um título esse ano, porque fazem quase 20 anos que o Corinthians não é campeão paulista? Eu lhe respondi, sim, irmão, eu sou um homem da verdade, eu sou corintiano. Agora, em relação ao título, eu acho melhor continuar rezando. E agora eu estou aqui, no próprio cenário do Nosso Lar, mas com a consciência de que sou um nada, menos que nada. Muitos me criticavam por receber títulos de cidadão de várias cidades espalhadas pelo Brasil. Mas eu fazia questão de receber esses títulos. Então uma cidade vota um título para a espiritualidade e eu não vou receber? Imagina, eu não posso ofender uma cidade agindo assim. Não posso. Em 1972, eu coloquei meu terno mais bonito e minha peruca mais nova para receber o título de cidadão da Câmara Municipal de São Paulo. A Câmara, naquele dia, se transferiu para o ginásio do Ibirapuera. O ginásio imenso ficou lotado. Mas eu continuei na minha, recebi esse título como um mero zelador da doutrina. Eu nunca fui vaidoso por usar peruca. Era uma recomendação médica. Eu tinha uma sinusite insuportável que me atacava quando eu ficava até altas horas atendendo e trabalhando. E a friagem da madrugada potencializava a sinusite. Então os meus médicos terrenos sugeriram o uso de peruca. Tive que aguentar críticas, zombarias, ironias, maledicências. As ironias e maledicências se multiplicavam. Mas eu pus cabelo na cabeça mesmo, pus sim. Eu precisava, queria viver, não me arrependo. E queria viver e viver muito. Anos depois, uma senhora me trouxe de Portugal de presente uma boina. Comecei a usar as boinas e achei uma solução magnífica para enfrentar aquelas madrugadas frias de Uberaba. E tinham aqueles que criticavam os meus ternos, bem cortados,
presenteados pelos meus amigos. Eu sempre quis andar direitinho, com roupa limpa e cabelo na cabeça. Sempre quis. Como sempre quis também adotar uma criança. Era um dia de atendimento normal. Eu olhei lá no final da fila e disse: por favor, irmã Carmen de Ituiutaba, se aproxime. O espírito de seu marido, falecido alguns anos atrás, diz que eu e seu filho caçula já vivemos juntos em outras vidas. Ele é o meu irmão José e que você veio hoje aqui para entregá-lo para mim. Não, é por isso que eu estou pedindo Eurípides para mim. Eu vou cuidar dele, eu vou providenciar a educação, eu vou providenciar tudo o que ele precisa. Aí ela me falou: e pode fazer o seguinte, ele passa o dia inteiro com vocês, mas volta para casa e dorme lá em casa. Pode ser? Pode ser. E pode ser de papel passado? Ah, não, de papel passado, não. E ela saiu assim, saiu com... E foi assim mesmo que aconteceu. Então Eurípides ficou ajudando na casa, almoçava com a gente, e no final do dia voltava para a casa de sua mãe. Eu matriculei no grupo escolar, acompanhei no ensino médio, no curso de contabilidade, no curso de datilografia e, finalmente, na faculdade de odontologia. Ah, que orgulho quando esse menino formou. Eu acho que eu deixei para Eurípides o legado principal, a humildade. Humildade que eu aprendi dos meus irmãos espirituais e que na definição de Dr. Bezerra de Menezes, coragem, humildade é o que precisamos ter, principalmente humildade, que é quando você tem o direito legítimo de reclamar, mas você apenas abençoa. E eu deixei esse legado para Eurípides, que estava sempre do meu lado, nos momentos difíceis, nos momentos alegres. Há um momento difícil que passamos juntos. Lá em Pedro Leopoldo, todo sábado nós levávamos comida, cobertores, roupas para umas pessoas que viviam embaixo de uma ponte. Mas naquela semana não tivemos nenhuma doação, não tínhamos nada para levar. Mesmo assim, conversei com Eurípides e resolvemos ir lá nos explicar. Quase todos entenderam, menos um que começou a me xingar de tudo quanto é nome feio. Eu sei que a miséria desespera, mas eu fiquei tão triste que eu chorei muito naquele momento. Mas aí, do nada, para um caminhão, o motorista desce e diz: seu Chico Xavier, o empresário lá de São Paulo mandou entregar esse caminhão para o senhor. Tem arroz, milho, sal, feijão, carne seca, produtos de higiene, produtos de limpeza, cobertores. Gente, um milagre aconteceu. Conseguimos alimentar aquele povo todo naquele dia. A espiritualidade não tem começo e nem final. É como canta o Milton Nascimento. É uma travessia. Muitos espíritas querem descobrir quem tinham sido em outras vidas. Qual a importância disso? É perder tempo com especulações que não levam a nada. As pessoas deviam se conscientizar que o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Falando em aqui e agora, eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo onde eu priorizei o aqui e agora. A NASA veio me procurar 2 vezes. Queriam estudar a minha mente. Queriam me levar para os Estados Unidos da América. Me pagavam em dólar e ainda bancavam o mestrado e o doutorado de Eurípides em odontologia.
Mas eu disse não. Eu disse não, porque naquele momento o Brasil precisava de mim. E eu também percebi uma coisa. Os norte-americanos têm muito medo do fim do mundo. Mas se houver um fim do mundo, a conta vai para a ambição dos homens e para o ódio entre os povos, e não pela vontade de Deus. Vamos pensar na indústria armamentista, por exemplo. A indústria armamentista se especializou em provocar a morte de milhões de pessoas. Mas se houver um fim trágico, a responsabilidade é nossa, da humanidade. Eu vou contar para vocês mais uma historinha que aconteceu comigo lá nos Estados Unidos da América. Em 1964, eu e Valdo Vieira fomos convidados para fazermos algumas palestras no estado norte-americano de New Hampshire. Bom, além das palestras, acabando fazendo algumas psicografias também. 2 anos depois, 1966, a Biblioteca Pública de Nova York quis editar o livro. Nos chamaram para o lançamento. No avião, Emmanuel me aparece e me diz: Chico, presta atenção, no dia do lançamento do livro vai aparecer uma russa, Valdo Vieira, e ela vão se apaixonar, vão embora para o Japão e você vai ficar sozinho em Nova York. Eu virei para o lado e comentei isso com o Valdo Vieira. Ele me disse: Chico, deixa de ser besta, isso é coisa da sua cabeça. Mas não deu outra. No dia do lançamento do livro entra a tal russa. Os dois se apaixonam, vão embora para o Japão, eu fico sozinho em Nova York. E em Nova York, eu tinha direito a ficar no hotel 30 dias com uma refeição diária. No 29º dia, o gerente se aproxima de mim e diz: amanhã termina o seu crédito, o senhor vai renovar ou vai me entregar o quarto porque já tem gente querendo? Eu fiquei desesperado. Resolvi ir até a igreja de St. Patrick para rezar um pouco. No meio da 5ª Avenida, olhei para o céu e disse: Senhor, se for da vossa vontade que eu seja mendigo em Nova York, que seja feita a vossa vontade, mas não é a minha, não é a minha. Eu estava na porta da igreja para uma limusine. Desce uma senhora muito bem vestida, muito distinta, e do nada começa a conversar comigo e me disse: eu sou irlandesa, fiz fortuna nos Estados Unidos. Há 1 mês atrás eu pedi 3 graças para Deus e Ele só me deu hoje. E eu vim pagar a minha promessa. E qual é a sua promessa? O primeiro mendigo que eu encontrar, vou dar pouso e comida. Sou eu, sou eu, sou eu. Ela me levou para um restaurante onde eu nunca comi tão bem na minha vida. Fomos para o hotel. Ela virou para o gerente e falou assim: esse senhor é meu amigo, vou deixar pago 3 meses com 3 refeições diárias. Mas aí eu convenci o gerente a trocar esse crédito por uma ligação internacional para o Brasil, que era muito cara na época. Liguei para um amigo meu em São Paulo, ele me mandou as passagens e eu voltei para o Brasil. Eu vou contar mais umas historinhas para vocês, tá? Em uma noite, numa sessão espírita, uma senhora me disse muito feliz que havia feito uma descoberta incrível. Tinha sido mártir em outra vida e fui devorada por um leão na arena. E aí me pergunta: e você, Chico, o que você foi na outra vida? Olha, irmã, na outra vida eu acho que eu fui a pulga desse leão. Nessa mesma noite, uma outra senhora me perguntou: Chico, é verdade que faz mal ter gatos em casa? Faz mal criar gatos? Faz, para os ratos. E nessa mesma noite, aconteceu o seguinte. Quando eu ficava atendendo até altas horas, lá pelo meio da madrugada, 3, 4 da manhã, me dava uma fome. E nesse dia eu estava comendo uma costelinha com quiabo, que eu adoro. Não é que vira um rapaz para mim e diz assim: ô Chico, eu não entendo. Você trabalha com os espíritos e come carne? Uai, você esqueceu que o nosso Senhor Jesus Cristo disse que o mal é o que sai da boca do homem, não o que entra.
Me dava uma preguiça quando as pessoas se apresentavam para mim como se tivessem sido ex-Napoleão, ex-rei disso, ex-rei daquilo, ex-apóstolo de Jesus, Cleópatra, Nero. Raramente nascia uma pessoa comum. Um médico, um dentista, uma enfermeira, uma advogada. Não, eram sempre histórias com rainhas com coroas de ouro. E no meio dessas cabeças coroadas, eu dizia, eu tenho a minha cabeça decepada. Mas aí, às vezes, nascia uma pessoa comum, eu ficava tão feliz e dizia, ufa, finalmente nasceu uma pessoa comum. Nessa encarnação, eu tive muito pouco tempo para passear. Sempre trabalhei muito. E penei com a ausência de minha mãe falecida quando eu tinha 5 anos. E por problemas financeiros, meu pai se viu obrigado a entregar todos os filhos para pessoas diferentes criarem. A nossa situação financeira era muito precária. Meu pai era um operário, ainda vendia bilhetes de loteria para completar o orçamento. Eu fui entregue à minha grande educadora, minha madrinha Rita de Cássia. Olha, se a dor ensina, ela foi uma professora exemplar. Apanhei muito, mas aprendi a rezar o Pai Nosso de cor com 5 anos. Na casa dela, as rezas eram poucas, as surras muitas. E eu me lembro que numa surra ela se empolgou, enfiou um garfo na minha barriga. Aquilo virou uma grande ferida que não cicatrizava. A minha madrinha tinha um sobrinho da mesma idade do que eu. Um dia esse menino aparece com uma grande ferida na perna. E a bezendeira da cidade diz que a solução para a cura dessa ferida era uma criança lamber a ferida durante 3 noites seguidas. Adivinhem para quem sobrou isso. Mas a pessoa que pratica o mal contra outra pessoa grava dentro de si mesmo um abismo com as próprias mãos. Em termos de atitude, a vida não te dá opção de reposição. Se você fez, já era, não tem conserto, a marca ficou. Mas a espiritualidade propõe um exercício muito interessante, a caridade. A pessoa que pratica o bem movimenta a energia das forças da alma. Cada boa ação que você pratica, você cria um campo de luz em torno dos seus próprios passos. Eu ainda morava na casa da minha madrinha quando eu vi um espírito pela primeira vez. Era minha mãe, tão linda. Foi a primeira vez que um espírito falou comigo e ela me disse: filho meu, calma, aceita. Eu vou mandar 2 anjos para te proteger. E mandou. O primeiro anjo foi o Padre José, pároco da minha cidade. Esse homem salvou minha vida. O meu pai queria me internar no manicômio de Barbacena, que era o manicômio mais famoso da época. Ele dizia para o padre: esse menino é louco, ele vê vultos, ele ouve vozes, eu vou interná-lo. E o padre dizia: não, pelo amor de Deus, não faz isso, você vai matar o seu filho, quem entra nesse manicômio não sai vivo. E graças a Deus, meu pai era um católico praticante e obedeceu o padre. Eu devia ter entre 5 e 6 anos. Estava saindo da igreja, o padre sai do confessionário e diz para mim: Chico, está muito frio hoje, menino. Você está descalço aí nesse chão de mármore. Vá logo botar o seu sapato, porque senão você vai pegar uma gripe. Eu não tenho sapato, padre. O quê? Você não tem um par de sapatos? Não, nunca tive. Naquele instante, ele me pegou pela mão,
Fomos até a loja da cidade e eu ganhei o meu primeiro par de sapatos. O outro anjo foi Crisália, segunda esposa de meu pai. Para casar com meu pai, ela impôs uma condição, que ele reunisse todos os filhos para viverem juntos, sob o mesmo teto. Eu fui muito amado pela minha madrasta. Nesse momento, eu entendia que os meus amigos espirituais iriam fazer parte da minha vida até o dia do meu desencarne. Os meus amigos espirituais me ensinaram muito, muitas lições. Uma delas, a espiritualidade não alivia para ninguém. Não tem jeitinho. Não dá para dar jeitinho como nós brasileiros gostamos. Hoje, eu agradeço todas as dificuldades que eu tive, porque se não fossem elas, eu não teria saído do lugar. E aconselhava, lave os pratos sorrindo e cantando, pois se estão sujos, é porque você teve algo para comer. E não tem jeitinho, nunca. Como também não tem jeitinho aos suicidas. Sempre me intrigaram muito as crianças com deficiência mental. Em regra geral, essas crianças são espíritos remanescentes de um suicídio recente. A pessoa pensa que se aniquila, mas ela está apenas destruindo o corpo físico, porque, na verdade, ela também é um corpo espiritual. E o espírito remanescente do suicídio acompanha a pessoa que praticou a autodestruição na próxima vida. Quando encarnado, sempre me perguntavam muito sobre as crianças autistas. Essas crianças são anjos, vêm experimentar por um tempo o plano terreno. Elas ouvem tudo o que os pais falam, observam tudo o que os pais fazem e são totalmente lúcidas na intimidade do seu próprio ser. Essas crianças não mentem, não fazem jogos mentais, não julgam. Quem sabe possamos aprender algumas coisas com essas crianças. Essas crianças vêm para os casais que têm uma grande capacidade de amar e por isso recebem da espiritualidade alguns milagres. Mas para vocês, seres encarnados, a espiritualidade não dá trégua. É preciso cumprir a missão sem jeitinho. Eu me lembro quando eu comecei a psicografar os livros dos meus irmãos espirituais. Eu gostava, achava fácil. Eu só não esperava que a minha missão fosse escrever tanto, porque o telefone só toca de cá para lá na Terra. O trabalho era pesado, eu não tinha folga, trabalhava de domingo a domingo, nem deu para reclamar, tinha que ter muita resignação. Quando eu comecei a psicografar, eu preenchia textos e textos em folhas de papel em branco com meu lápis. Depois eu passava limpo com a máquina de escrever que o meu patrão, o senhor José Felizardo, dono da venda onde eu trabalhei desde pequenininho, me emprestava. Aí eu apagava com a borracha esses textos escritos a lápis naqueles papéis para justamente aproveitar o papel. Eu nunca ganhei muito, nem mesmo quando eu fui contratado como funcionário público do Ministério da Agricultura. Eu sempre fui um homem muito doente. Tive problema de próstata, de coração, vista, mas eu nunca gostei de ir a médicos e também deixei um documento no cartório, lavrado no cartório, que dizia que se eu ficasse doente, não era para me internar. Mas num dia,
eu comecei a ter algumas palpitações e o meu médico resolveu fazer um exame. Descobrimos uma arritmia. Me deu poucos meses de vida. Mas aí aconteceu uma coisa que apareceu até naquele programa de televisão da TV Globo, o Fantástico. O cinegrafista conseguiu filmar um raio de luz entrando pela janela do quarto do hospital onde eu estava internado. Eu fui melhorando e melhorei. Meu médico não acreditou, ele não entendia nada. Mas é que ele não sabia que na noite anterior eu tinha tido uma conversa com Nossa Senhora de Aparecida. Pedi uma moratória para ela e ela deu. E mesmo para as pessoas que não se conformavam de eu possuir tantas doenças e ao mesmo tempo receber no meu corpo espíritos luminosos que tantas curas faziam pelo mundo, eu lhes lembrava a história de Santa Teresa d'Ávila. Teresa era rica, poderosa na Espanha do século XVI, mas num determinado momento da vida resolveu tocar tudo: joias, vestidos de seda, castelo, pelo convento pobre das Irmãs Carmelitas da Encarnação. Tinha se colocado uma missão: fundar abrigos para órfãos e mulheres miseráveis, resultado de campanhas expansionistas. Montada em mulas, a pé, atravessava pântanos, florestas escuras, enfrentava várias crises de angina e febres inexplicáveis. Numa de suas aventuras, ela atravessava um rio quando um temporal desabou. Prestes a se afogar, foi salva por Jesus. Vês, Teresa, é assim que eu trato os meus discípulos e os meus amigos mais íntimos em meio aos perigos do caminho. Ah, é? Então é aos 45 minutos do segundo tempo que você salva as pessoas? Deus me defenda. Teresa era corajosa, batia a boca com o Filho de Deus, às vezes batia a boca com o próprio Deus. Eu nunca tive essa coragem. Nunca. Mas também deixei um sinal de alegria por onde eu passei no planeta Terra. E aprendi outra lição. Tudo passa. Não se preocupa. Tudo passa. A experiência na Terra é uma grande brincadeira de Deus. É melhor rir do que chorar. É melhor rir do que desesperar. Eu confesso, sempre me diverti muito, como naquela tarde em que 3 estudantes de medicina da Universidade Federal de Uberaba resolveram me visitar. Mas antes de irem para minha casa, resolveram tomar uma droga alucinógena muito famosa na época, que se chamava LSD, também conhecida como ácido lisérgico. As pessoas chamavam de ácido. Bom, um deles desistiu, foi jogar futebol. Os outros 2 foram para minha casa, tocaram a campainha, abri a porta e olhei para aqueles 2 e disse: meus amigos, a vida é uma grande viagem. Tudo é uma ilusão. O planeta Terra, a terceira dimensão, é fonte de muitos medos. Todos os medos que nós temos são ilusões. Até o medo da morte é uma ilusão. Todas as situações que nos envolvemos são ilusões. Os medos e as ilusões são grandes professores, nos ensinam muito, principalmente sobre nós mesmos. Mas tudo passa, até as maiores tragédias. Tudo passa. O universo é meu reino? A eternidade é meu lar?
A imortalidade é minha vida. A mente é meu templo. O coração é o meu lar. O amor é minha lei. A verdade é meu culto. A consciência é meu guia. As experiências são a minha escola. Os obstáculos são os meus estímulos. E as dificuldades são as minhas lições. Obrigado, Emmanuel. Obrigado, Dr. Bezerra de Menezes. Obrigado, André Luiz. Obrigado, Meimei, por me guiarem nessa escola duríssima, porque o telefone só toca de cá para lá na Terra. Mas depois de lembrar de tantas lições, tantas histórias, eu peço para reencarnar na Terra. É para lá que eu quero voltar. Eu tenho muito ainda que aprender e ensinar na Terra. Enquanto tiver uma pessoa na Terra que precise de ajuda, é para lá que eu quero voltar. Creia, eu já estou fazendo os planos para 2057. Até lá a Terra terá sofrido um pouco mais. Guerras e revoluções serão inevitáveis. Mas em 2057, os nossos alicerces estarão mais profundos. A ciência estará se abrindo para olhares mais amplos. A passagem na Terra é uma ilusão. Mas uma amizade fiel é um fio de ouro que não se quebra com a morte. Viver sem amigos é como morrer sem boas lembranças. A infância passa, a juventude acompanha, a velhice a persegue, a morte a recolhe. A mais bela flor do mundo um dia perde a sua beleza. Mas uma amizade fiel dura a eternidade. Em 2057, estarei de volta!